Neste momento do curso, nós contextualizamos o surgimento das ciências cognitivas e percebemos que é uma área multidisciplinar. Justamente por envolver pesquisadores de diversas formações e também por toda a complexidade e pelos mistérios ainda não decifrados da mente humana, as divergências neste campo são constantes. Nós vimos, porém, que um dos poucos consensos entre os cognitivistas é que a mente constrói representações do mundo. Mas temos dois problemas. Não sabemos exatamente quais são os tipos de representações, nem como essas representações são processadas internamente pelo cérebro. Quanto às representações, duas são mais aceitas: as analógicas, geralmente baseadas em imagens, e as proposicionais. Para alguns autores, as representações proposicionais são aquelas verbalmente expressáveis, como, por exemplo, a língua falada. Já para outros, são procedimentais, como se fosse um código de computador, e existem ainda alguns que as consideram como um código próprio da mente, uma espécie de mentalês. Mas, divergências à parte, são essas duas formas de representação que nós iremos estudar, as analógicas e as proposicionais. Já quanto ao mecanismo utilizado pelo cérebro para processar as informações, nós não iremos nos aprofundar. A ciência não tem todas as respostas para esta questão. Para que possamos fugir desta polêmica, vamos utilizar então a teoria dos modelos mentais, que nos diz o seguinte: mesmo que internamente o cérebro realize um processamento específico, podemos considerar apenas o estágio das representações para tentar entender a cognição. É como se nós fizéssemos a seguinte analogia. Um usuário comum, quando utiliza o computador, vê na tela uma representação de alto nível. Ele sabe que, internamente, todas aquelas informações são compiladas e transformadas em milhões de códigos binários. Mas para ele isso não é importante. A representação na tela já é funcional. E é isso que propõe a teoria dos modelos mentais. É verdade que nem o próprio conceito de modelo mental é um consenso. John Solerdi, que é o mais conhecido autor da área, considera modelos mentais como análogos estruturais do mundo. Ele acredita que todos nós combinamos e recombinamos blocos dos modelos mentais para raciocinar e fazer deduções. Nesse sentido, sempre que aprendemos algo, significa dizer que uma nova informação foi incluída no modelo antigo que já possuíamos. Ou seja, há uma reorganização cognitiva dos nossos modelos. No Brasil, alguns pesquisadores também propuseram suas próprias ideias a esse respeito. Por exemplo, o professor Antônio Tarcísio Borges, da UFMG, considerando essas diversas interpretações do modelo mental, propôs a ideia de camadas cognitivas que se sobrepõem. Além disso, ele sugeriu o conceito de níveis de evolução de um modelo mental. Para ele, um modelo para um determinado assunto específico, bem delimitado, pode evoluir em até 4 níveis de complexidade, do mais básico até o chamado científico. Claro que é apenas uma aproximação, pois a mente é extremamente complexa e o raciocínio sempre individualizado, senão seria ainda mais difícil estudar a cognição. Já o professor Newton Vieira, aqui do IFMG, expandiu essa ideia e propôs a utilização de níveis e subníveis de modelos mentais, aumentando a interpretação da complexidade para um modelo de 16 camadas. É também uma tentativa de categorização. Neste caso, o professor Newton propõe estudos que envolvem a evolução cognitiva de um determinado conceito ao longo de toda a vida escolar de um mesmo indivíduo, desde a educação infantil até a superior. Já o professor Marco Antônio Moreira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chama a atenção para outro fato. Como os modelos mentais são essenciais para as deduções durante o aprendizado, o professor tem que ter especial cuidado ao propor a organização didática de uma aula. Alguns autores chamam essa organização de modelo conceitual. Modelo conceitual é aquilo que o professor externaliza do seu próprio modelo mental para ensinar alguém. Para o professor Marco Antônio, se um professor apresenta modelos confusos ou que geram ambiguidade, principalmente nas primeiras etapas da aprendizagem, o aluno pode construir um modelo equivocado, que não funciona ao ser simulado mentalmente, ou então construir vários modelos que não se encaixam para explicar um determinado fenômeno.
Para finalizar, considerando tudo que vimos até este momento, podemos concluir o seguinte. Primeiro, conhecer os modelos mentais dos alunos para um determinado assunto pode permitir ao professor identificar onde as estratégias de raciocínio costumam falhar e então fazer um melhor planejamento ou uma adaptação da sua aula para assim corrigir mais facilmente esse problema. E por fim, ao considerar a ideia dos níveis dos modelos mentais, algumas pesquisas mostram que a suposição hierárquica da complexidade adotada pelos professores em uma aula nem sempre coincide com os picos de dificuldades apresentados pelos alunos. Isso também permite ao professor um melhor planejamento da sua sequência didática, além de informar em quais tópicos se deve investir mais ou menos tempo dentro da sala de aula. A dúvida que resta é: como podemos descobrir o modelo mental de alguém se ele se trata de algo interno e individual? Realmente não é tarefa fácil. Existem alguns protocolos de investigação propostos por diversos autores e a maioria deles adota o uso de entrevistas semi-estruturadas e o uso de mapas conceituais, ou também de organogramas que são construídos pelos próprios alunos. A melhor maneira de entender como essas investigações ocorrem na prática é lendo calmamente os trabalhos já realizados. E é isso que faremos na nossa próxima semana de estudos. Boas leituras!